Olá, me chamo Marília Fernanda, sou estudante do curso de Agronomia. E eu sou Henrique Bebian, do curso de Zootecnia. Sejam bem-vindos a mais um episódio Agro e Prosa Podcast. Essa é mais uma ação de extensão da disciplina de Extensão e Associativismo Rural, ministrado pela professora Poliana. Hoje estamos diretamente da UEMANET. No nosso bate-papo iremos discutir sobre ciência, tecnologia, inovação e integração com comunidade. Antes de darmos início ao nosso episódio especial de hoje, com foco em apicultura, gostaríamos de fazer os agradecimentos ao UEMANET pela percepção fundamental para possibilitar a difusão desse projeto por meio da comunicação. Gostaríamos também de agradecer à ProExais por possibilitar a execução desse projeto de extensão. Além disso, ao Departamento de Economia Rural e Centro de Ciências Agrárias, contribuindo para o fortalecimento das atividades acadêmicas. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre a apicultura como fonte de renda. É possível no nosso estado? E para conversar conosco sobre este assunto, tão importante, recebemos hoje o Demetrios Lúcio, onde ele compartilhará a sua experiência, o conhecimento sobre a apicultura, seus desafios, oportunidades e o potencial dessa atividade como alternativa de geração de renda para as famílias maranhenses. Olá, tudo bem? Quero agradecer a vocês, quero agradecer a professora pelo convite, de estar aqui hoje para falar um pouco sobre apicultura aqui no nosso estado, aqui em São Luís especificamente. Hoje nós estamos localizados no Quebra-Pote, hoje a gente trabalha com agricultura familiar, trabalhamos com apicultura, com viveiros de plantas ornamentais, frutíferas e florestais. Também trabalhamos com culturas perenes, culturas anuais, também com a piscicultura em si, E a gente vem caminhando aí desde 2017. Estamos iniciando também com as trilhas ecológicas, E também, que é um assunto importante, já que a gente está falando de apicultura, a gente está começando a iniciar sobre a trilha guiada, dentro do apiário, que seriam pessoas interessadas a estar querendo se envolver, entender um pouco o mundo da apicultura, até mesmo para quem quer investir aqui dentro da ilha, Quer investir na produção, então ter aquele primeiro contato. Então a gente está começando a abrir turmas para isso, Então a gente hoje é situado no Quebra-Pote, bem localizado aqui na ilha, e a gente trabalha um pouco sobre isso, sobre essa agricultura familiar, onde todos da família fazem presente dentro do sítio. Então, a partir da sua experiência, a apicultura consegue gerar uma renda significativa para o produtor rural? Ou ela pode ser considerada uma atividade principal ou funciona melhor como um complemento de renda? Hoje a apicultura ela pode ser considerada como uma atividade principal, Mas só que aí vai do produtor, Hoje, normalmente o produtor ele começa com outras atividades além da apicultura. Sim. E com o início ele vai adentrando na apicultura como uma renda secundária ali naquele momento. Mas hoje a gente entende que a apicultura ela consegue sim manter uma atividade principal dentro de uma propriedade. E hoje eu posso falar isso porque eu comecei com piscicultura, Adentrei na questão de plantio, comecei com minhas caixas, logo no início, comecei com 2 caixas, para poder entender, pegar o manejo, ali de um entendimento de como funciona a colmeia. Mas hoje, eu vejo que dentro da propriedade, hoje a apicultura é o carro-chefe. Hoje Sim. Ela consegue manter a produção, consegue manter o custo de produção que consiga dar lucro dentro da propriedade e trazer um retorno, Então, ela hoje é um potencial dentro da propriedade. E o investimento ele é muito, muito barato, não é grandioso como outras culturas que você tem que fazer um investimento mais maior, para poder você conseguir garantir uma produção, você conseguir garantir todo um manejo adequado, porque alguns manejos é diferente da apicultura. E aí, hoje eu vejo que ela consegue sim segurar na propriedade ali como a atividade principal, Não é à toa que tudo é começo. A gente nunca começa logo com 20 caixas, 30 caixas. A gente vai começando no começo com 10, com 2, 3, 5, mas com 10 caixas você consegue manter uma produção muito Sim. boa anual, Você consegue com 10 caixas bem produtivas, você consegue tirar aí no mínimo 200 litros, Sim.
Demétrios, você apresentou esses benefícios, né, sobre a apicultura, e aí eu queria te perguntar quais são os maiores desafios que aqueles que buscam que a apicultura seja o seu principal fonte de renda. Sim. Quais seriam os maiores desafios? Assim, existem vários desafios dentro da apicultura. Um deles é o terreno, a área para se produzir, né? Mas também isso não é tão difícil, porque hoje em dia você não pode ter um terreno, mas você pode ter um amigo que tem um terreno, ou você pode fazer parcerias com pessoas ou comunidades que possam ceder espaço para se trabalhar com apicultura. Mas é um desafio muito grande procurar áreas que existem pasto apícola para poder fazer toda a questão da polinização das abelhas. Porém, o clima também, ele pode favorecer e desfavorecer a produção. Por exemplo, ano passado, incrível que pareça, deu uma chuva na época de florada, que foi numa época de setembro, outubro, que deu uma retardada na questão delas, na busca do néctar, né? Porque acaba se lavando o néctar, acaba se prejudicando ali um pouco na florada. Então, o clima, ele também afeta bastante. Um dos desafios grandes dentro da apicultura é a questão de pragas e doenças. Que às vezes o apicultor ele tem que estar muito atento. Se ele não estiver atento, tiver a manutenção e o manejo de prevenção, ele acaba sendo afetado por traça, bicho da seda, barata, formiga, em geral. Então, isso é uma das dificuldades. E o principal é o clima, né? Às vezes a gente está aqui, as chuvas demoram para dar uma cessada, então demora mais para as flores virem. Então, a gente vê que está mudando muito o clima aqui no mundo, né? A gente está entrando no El Niño, então isso também pode afetar. Então, a questão da água também, a disponibilidade da água dentro da propriedade, então são coisas para se planejar. O interessante é ver um local bom também de acesso, fácil acesso, porque isso também prejudica a questão do trabalho. Porque o trabalho ele já é um pouco pesado. Você tem que carregar muito peso, são pesos da caixa, peso do mel, né? Então, se conseguir trabalhar em um lugar que tem acessibilidade, que chega carro, né? E que você consiga fazer o manejo mais adequado possível para tu também não se machucar, porque acaba prejudicando mesmo assim a coluna e por aí vai. E o interessante é isso, a gente saber que existe o clima, existe todo um contexto ali que pode prejudicar a produção. Com isso, tu poderia me falar qual é o investimento inicial necessário para a implantação? De início, como eu falei, 10 caixas, você já consegue tirar uma produção muito boa, né, de 10 caixas. Então, o produtor tem que entender que ele vai ter que se dedicar também, né? E o investimento, por exemplo, vou dar um exemplo assim de dinheiro, né? Com 5 a 10 mil reais, você consegue investir na apicultura e ter um retorno muito bom. Porque um investimento é um investimento risório, assim, vou citar mais ou menos os equipamentos que nós utilizamos assim para o investimento. Tem um macacão, que o macacão é de suma importância para poder ser trabalhado, não leva ferroada, então o macacão de antiferroada hoje está custando R$350, fora a luva e bota. Aí a gente bota a luva, fecha uns 400, 450. Aí a gente trabalha com fumegador, né? Então isso tudo engloba esses 10 mil, né? E aí o interessante é saber como é que tu vai atrás das tuas abelhas. Eu vou comprar abelha, porque há a possibilidade do apicultor vender a abelha para quem quer iniciar. Então isso já é uma fonte de renda para o apicultor. A gente trabalha assim também, sabe? A pessoa quer um enxame, estou começando agora, mas eu não sei capturar, eu não sei onde encontrar. A gente consegue vender um enxame para essa pessoa, entendeu? Então isso tudo já gera uma questão de captação de recursos. Se tu tem um conhecimento, você consegue fazer mais caixas com abelha para vender. Mas isso tudo tu tem que ver. Mas esse valor, essa faixa etária de preço, estipulando isso, a compra das tuas colmeias, né? Todos os equipamentos, a compra de todas as caixas, a compra de cera para se colocar dentro das caixas, né? E esse investimento vai te dar um retorno muito mais do que você fez, né? Ao longo do tempo, né? Porque a gente tira mel, a gente fala que é anual. Normalmente, esse mel daqui que está aqui junto
conosco na mesa, ele é um mel de 2025/2026. Então, essa minha florada agora desse ano, já vou pegar um mel de 2026/27. Então, tem um período bom de produção. Então, você consegue investir com custo baixo e ganhar na produção. Então, acho que tem como o agricultor, o produtor, conseguir investir na apicultura. E fora também que tem umas linhas de crédito do Banco do Nordeste que abre para a apicultura na compra de materiais, né? E com juros muito baixos. Então, tem como se investir e ter esse valor mínimo assim, de 5 mil a 10 mil para se iniciar a apicultura. Certo. Como você já até falou, né, de alguns equipamentos, você poderia dizer quais os essenciais ali para começar? Tá. O essencial, assim, é a roupa, que seria bom comprar uma roupa antiferroada, porque aí seria interessante, porque você trabalharia melhor. E tem o fumegador, que é essencial ali no manejo, para acalmar as abelhas ali na hora do manejo ali, né? E aí você trabalha com os EPIs todos, né? A luva, a bota, né? Você tem que ter a caixa, né? A caixa da Longstrot, né? A caixa padrão que a gente utiliza. E aí por aí vai, a cera, né? Aí tem que ter o formão, tem que ter a carretilha, aí tu vai ter que ter uma mesa desoperculadora, se tu não tiver uma casa de mel por perto, entendeu? Tu vai ter que ter uma centrífuga para fazer essa tirada do mel. Então, são mais ou menos esses equipamentos básicos. É quase como tu montar uma mini indústria ali, porque além da apicultura em si, das abelhas ali, manejo, tu tem que ter como beneficiar teu mel. Se tu não for beneficiar teu mel, tu vai gastar mais tempo, tu vai gastar mais dinheiro. Porque se tu não beneficiar o mel da forma correta, acaba com que tu perde a cera. Essa cera ela não volta mais para a caixa, tu vai ter que beneficiar essa cera para colocar de novo nos quadros para jogar para a caixa. Então, isso é tudo um processo. Então, acho que, de antemão, seriam esses equipamentos. Por isso que eu falo que o investimento não é tão alto, entendeu? O investimento mais alto, acho que da apicultura seria essa parte da beneficiação, dos beneficiamentos, que seriam os implementos mais padronizados, de inox, com tamanhos, né, com padrão de norma, que aí você encontra nas indústrias, né, e com valores altos. E aí seria mais isso. E as abelhas, né? Que aí seria como? Você vai atrás de abelha no mato, porque já me ligaram muitas pessoas me ligam, principalmente dentro da minha comunidade. Meio que a gente se torna referência dentro da comunidade, porque, cara, tem uma abelha no meio do mato, o cara tá roçando. Rapaz, mas quem conhece que pega abelha? Aí nós que trabalhamos com apicultura é interessante. Beleza, se for fácil a gente vai lá, pega e captura e leva para nosso apiário. Mas se for difícil, aí nós já temos que cobrar um preço, porque o macacão é caro, a nossa disponibilidade de ir ao local, também a certeza de saber se vai dar certo a captura ali, porque às vezes pode ser que tu não encontre a rainha, pode ser que tu tenha uma dificuldade muito grande. Então tudo isso aí a gente também vai colocando na ponta do lápis, para que a gente entenda também que a apicultura não vai ser só aquele manejo que a gente faz no apiário, mas que a gente possa trabalhar também com capturas, né? Trabalhar com capturas e agregar valor dentro dessa atividade. Como você disse antes, né? Sabendo que o fumigador é essencial no manejo das abelhas, né? Quais são os tipos de materiais que você mais utiliza? Hoje eu utilizo muita serragem. Então, a serragem ela é o que eu utilizo mais, né? Eu evito muito papel, casca de ovo, não é casca de ovo, é o que bota o ovo, a caixa. Eu evito muito o papelão. O que eu gosto de utilizar bastante é a castanha de caju, porque ela também ajuda ali na questão de ácaros, né? A fumaça ela tem que ser bem leve, ela tem que ser mais fria, mais branda, né? Para ajudar ali até a manutenção e não matar as abelhas, porque o nosso objetivo de toda a ida para o apiário é a gente não matar a abelha. Por isso que nós utilizamos o macacão sem ferrão, porque depois que ela ferroa, se ela soltar o ferrão na sua pele ou então na luva, em alguma coisa, ela morre, né?
Então, a gente sempre tem preocupado com o bem-estar dela. Sim. Então, a gente evita utilizar plástico para acender o fumegador, a gente utiliza mais serragem e a castanha para fazer diminuir a quantidade de pragas dentro da colmeia, né? Tipo, como ácaros, como fungos ali. Então, ela tem esse princípio ativo. Então, a gente utiliza mais isso. Muito interessante. Então, como apicultor, né, você sente na pele os impactos climáticos do nosso estado, né? Então, sabendo que as abelhas passam fome ou então abandonam, né, as colmeias, as caixas, qual tipo de manejo você utiliza quanto à alimentação das abelhas nesse período? Sim, é interessante. Nesse período assim de muito, muito quente, a gente costuma colocar até água para elas. Então, Sim. assim, às vezes o pessoal, Marília, vê assim, a apicultura é fácil, é só ter as caixas, jogar lá no mato, elas vão fazer o seu trabalho, vão fazer tudo por ti. Mas aí, depois, na prática, a gente entende que não é assim. E é difícil tu sair de uma atividade principal e ir para uma atividade secundária ali. Por isso que, às vezes, ocorre disso do produtor não saber qual é a atividade principal dele ali e consorciar com a apicultura. Mas tudo se tem um planejamento. Mas hoje, na alimentação, a gente, como eu sou produtor também, trabalho com açaí, então eu procuro montar meu pasto apícola dentro da minha propriedade, certo? Primeiramente, a gente faz um estudo de flores, né, básico. O que tem mais em abundante? Eu tenho um mangue em abundante, florada de mangue é muito grande. Eu tenho flores silvestres. Então, você vai já mapeando ali o que você tem dentro da propriedade para poder auxiliar ela dentro, até mesmo plantando, para ela conseguir manter assim dentro do espaço, né, do apiário. E aí a gente utiliza a alimentação, tanto a garapa, né, e aí vai dependendo da época, do estágio de chuvas e época de observação dentro da caixa, e a gente utiliza proporções no primeiro momento de 1 para 1, que seria ali de subsistência, ali mais para energético, né? E utiliza de 2 para 1 também, que seria 2 kg de açúcar para 1 litro d'água. 1 kg de açúcar para 1 litro d'água. Então, isso se chama uma garapa, né? Essa garapa, ela também eu adiciono limão, né? Que é para fortificar ela, dar uma vitamina C. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, de acordo com a época, a gente vai mudando essa alimentação. Então, início da chuva. Vamos começar começo do ano. Início da chuva. Proporção 2 para 1. Ela é só para se manter, para ela não ir embora. Porque a abelha é o seguinte, se não tem florada, ela vai embora. Ela vai procurar outro lugar que tenha florada. Então, o interessante é você mostrar para ela que ela pode ficar ali. Que você vai cuidar dela, ela vai entender isso. E aí a gente começa nessa alimentação energética, mas para elas se manterem ali, né, ter o fonte de alimento, porque período de chuva elas não conseguem sair para ter, e também não tem flor, né, e as flores que tem, o néctar acaba sendo lavado. Sim. Né, e aí decorrer do tempo a gente aumenta a questão da quantidade de açúcar para a quantidade de água, que aí a gente já entende que já vai começar a florada, e aí a gente quer o quê? Quer que a rainha postura mais os ovos, quer que ela bote mais ovos, porque quanto mais abelhas no campo para poder pegar o néctar, e as ceiras puxadas, né? Que o importante é a cheira puxada para ela conseguir colocar o ovo dela e as abelhas fazer a colocação do mel. E aí a gente começa com isso. Logo em seguida, ela já começa a entender que elas precisam puxar essa cera para início de florada. A gente também tem uma alimentação de proteína, que no caso, ela substitui o pólen, que é encontrado na natureza. E o pólen é encontrado aonde? É encontrado em palmeiras. Então, lugares de palmeirais, buriti, cuco-babaçu, açaí, elas coletam esse pólen, que normalmente está grudado na terceira patinha delas. Então, você consegue observar essa coleta desse pólen para dentro da caixa. E o engraçado é que eu planto açaí. Então, foi um motivo de eu plantar o açaí, foi justamente para ter uma proteína e eu deixar de dar uma alimentação artificial. Né? Eu deixei de dar uma alimentação artificial hoje. Até 2 anos atrás, eu dava uma alimentação de proteína artificial como se chama um bife proteico.
que seria uma mistura de um extrato de soja com albumina, era uma bomba, né? E aí eu vendo, cara, eu preciso diminuir meus custos, que também é um custo grande, porque você tem que alimentar, depois que você começa a alimentar, alimenta um dia, depois de 4 dias você tem que alimentar de novo, depois de 4 dias você alimenta de novo, para poder se ter uma produção muito boa. Então, a alimentação ela é de extrema importância para que tuas abelhas permaneçam dentro do teu apiário. Então, existe esse tipo de alimentação, energética, para puxada de cera e postura de ovos, que a gente, nessa alimentação a gente até bota um polivitamínico, para que a abelha-rainha consiga posturar mais, né, ali. E de suma importância a água, dentro do apiário, porque a abelha, se não tiver água, ela vai buscar. E se ela busca, ela deixa de pegar mel, o néctar. Então, se tu tiver água perto, ela pega o néctar onde for. E aí ela não tem essa questão. Sim. E como você monitora a saúde das suas colmeias e abelhas? Sim. Assim, nas revisões, a gente normalmente, na época de chuva, a gente tem um período de poucas revisões, mas são revisões que tem que ser feitas quando der, porque é muita chuva, então nem sempre tu tá dentro do apiário. E são nesses momentos que a traça entra dentro de uma caixa, coloca um ovo, e ali acaba se tornando uma loucura. Se tu for ver, é tipo assim, dá tristeza. Já perdi muitas caixas com isso. E a gente tem uma estratégia. A nossa estratégia é o seguinte: chegou o inverno, o que nós fazemos? Redução da entrada da caixa. Então a gente reduz pelo menos 50%, no mínimo, isso é no mínimo, mas tem aí, isso de acordo com o manejo, você vai ver a população dentro da caixa. Então a gente reduz essa entrada da caixa, né? A gente coloca as telhas também para reduzir a entrada de chuva. A gente trabalha também com cal, sal, jogando embaixo para evitar também essa questão de formigas e por aí vai. Então, tem muitos manejos, muitas coisas que a gente consegue fazer para melhorar a sanidade da abelha ali. Certo. E quais são os principais riscos de contaminação do mel durante a produção e como evitá-los? Os riscos são esses, assim, utilizar uma fumaça com coisas, microplásticos, com várias outras substâncias. Ter um cuidado muito na hora que for tirar o mel, né? Não fumaçar tanto a produção, aonde está o mel, as melgueiras, né? Não jogar muita fumaça. Então, evitar ao máximo utilizar outras coisas que não sejam dentro da apicultura. Sim. Então, a gente tenta o máximo fazer o trabalho mais limpo possível para que não venha nenhum tipo de contaminação. A questão é o seguinte, é onde tu vai beneficiar o mel, que também, se tu tiver, é um fator importante, porque se tu for se deslocar, como é que tu vai se deslocar, como é que você vai comportar aquela caixa, onde você vai colocar, se vai passar 2, 3 dias ao léu. Então isso tudo também é questão da gente ver. Se fosse o caso de transportar, teria que refrigerar ou alguma coisa do tipo? Ou não, no caso você não precisa dar uma refrigerada, porque hoje o mel, ou pelo menos quando ele sai dentro da melgueira ali, quando você tira a produção, você não pode refrigerar, porque vai cristalizando ali. Sim. Tem esse processo, né? O mel puro, quando ele não é pasteurizado, ele cristaliza mesmo. Então você tem esse cuidado mais de guardar ela num lugar seguro, coberto, para que também as abelhas que estão no ambiente ali não acabam comendo esse mel que tu acabou de tirar, porque elas vão atrás do mel dela. Sim. Então, o interessante é tu trabalhar da melhor forma possível ali para que não haja nenhuma contaminação ali, tanto na fumaça, tanto de levar coisas que não ditas do apiário, não é coisas da apicultura em si. Na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados pelo apicultor maranhense e como eles podem ser combatidos? Hoje eu acho que o desafio é a questão da apicultura migratória, né? Aqui em São Luís, assim, a gente não tem tanto da apicultura migratória, mas a gente falar a nível de estado, no Maranhão, a gente vê mais pessoal do Pernambuco, Ceará, Piauí, entrando no estado, colocando suas caixas justamente
com parcerias com fazendeiros que não trabalham, não é a atividade principal deles a apicultura, mas acabam alugando espaço, ou às vezes nem alugam, às vezes só deixam e querem mel, né? E eu acho que isso aí prejudica muito o estado do Maranhão, até mesmo porque a gente não consegue ter a média da produção de mel que nós temos, porque quando um pessoal vem de outro estado para cá e acaba botando as abelhas deles aqui, acaba afetando, né? E acaba levando essa produção que às vezes não é contabilizada para nós. Sim. Então isso é um fator importante, mas também existe apicultores organizados que acabam se regulamentando e se organizando essa questão da apicultura migratória dentro do estado, principalmente ali em Mairinque, ou Mairinque não é Maracaçumé, Junco do Maranhão. Mais né? próximo do Pará. né? Mais próximo do Pará, que lá são fortes na questão da apicultura. Então a gente vê isso. E aqui no estado também são as vias também, é prejudicial, assim. Então, para encerrar nossa conversa, né, a gente queria saber como você enxerga o futuro da apicultura na região como fonte de renda, uma oportunidade. Eu como sou apicultor, assim, além do mel, eu tento beneficiar tudo que possível, tudo possível. Então, hoje eu trabalho com mel, trabalho com cera bruta, né, para quem quer comprar, trabalho com mel com pimenta, né, eu trabalho com até venda de caixa. Se me perguntarem, nós dá um jeito de dividir uma caixa e faz a venda, Sim. leva, né? Trabalho com captura de enxame, eu cobro por essas capturas, né? Sim. Que é um trabalho. E isso só com a apicultura, né? E a gente está entrando agora com essas visitas guiadas. Então, isso é uma fonte de renda ali para o produtor rural. Então, acho que seria nesse caminho de beneficiar esse produto, também não procurar outros produtos que a abelha nos traz, como o pólen, Sim. o própolis, né? Eu ia até te perguntar em relação ao pólen, porque eu já vi, né, já acompanhei que tem apicultores que trabalham na venda do pólen, né, que é um mercado também muito Sim. promissor, por conta de ser um produto que é um produto muito proteico e aí é muito bom para a saúde, né? E aí eu ia te perguntar Sim. isso em relação a esses novos subprodutos que você pode ter ali, né? Sim. Existe muitos apicultores que às vezes diversifica, né, na sua produção. Tem apicultores que trabalham só com própolis. E aí já é uma outra maneira. Em vez de esperar a florada, eles esperam a chuva. Sim. Entendeu? Porque na chuva é que elas vão vedar a caixa, para que não entre nenhum tipo de parasita, nada disso. Então elas procuram o própolis no galho, no tronco das árvores, naquelas resinas que saem. Então há esse tipo de produção. Então já apicultores aqui da ilha já trabalham com isso. Tanto com pólen também, já é tipo assim, outros mecanismos de produção. Porque a produção com mel é as melgueiras. A produção com pólen ou com própolis são coletores. Então já é diferente, você já não coloca uma melgueira, você coloca um coletor. E aí isso vai diversificando. Hoje já tem a apitoxina que está chegando com tudo, Tá. que é outra maneira de ter um produto da abelha, que no caso ela leva um choque na entrada da caixa e acaba ferroando, e ela não morre porque o ferrão ela não consegue penetrar e acaba desligando. Mas só que são produtos que tem que ter conhecimento, tem que buscar. Então é interessante, você falou do desafio também, é isso, atrás de pessoas que vão te orientar. Hoje lá no sítio a gente recebe assistência também, pela assistência do Senar, quem acompanha nós é a Gelbi, é a Cíntia Pacheco, né, que trabalha com a gente e vem evoluindo dentro da apicultura. Hoje aqui na ilha nós somos 30 apicultores que trabalham com apicultura, e tem uns que trabalham com meliponicultura também. Então, com isso, gostaríamos de te agradecer pela disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento com a gente hoje. Foi muito bom ter essa conversa com você hoje.
E aí, obrigada a todos que nos acompanharam e curtem nossa página no Spotify. Não perca os demais episódios de Agro e Prosa dessas temporadas.